Bom dia, bom dia. Estamos hoje no dia 11 de 50 de jejum, devocional e oração. Hoje o tema é uma continuidade da história de ontem. O que a gente falou ontem? De quando o anjo anunciou para Maria que ela estava engravidaria de Jesus. Na sequência, e lembrando ali naquele momento, o anjo avisa para Maria, porque naquela época não tinha telefone, celular, que Maria, aliás, que Isabel, a prima dela, estava grávida. E o que a Maria fez, como toda boa mulher? Foi correndo atrás da prima. Por quê? Porque mulher que passa as mesmas situações, né, que estão passando as mesmas situações, elas se unem. Então, se elas estavam grávidas, elas queriam trocar figurinhas sobre a gestação. E só que a gente vê situações bem opostas, né? Enquanto Maria, como a gente falou ontem, ela era possivelmente uma jovem por volta de seus 14, 15 anos, a gente está falando de Isabel, que a própria Bíblia diz que ela era idosa. Então a gente vê uma mulher madura passando pela primeira vez a situação e a menina jovem também na sua primeira vez. Só que eu imagino assim, Isabel com a tranquilidade da maturidade e Maria com a animação da juventude. Então, e duas passando a mesma coisa, 2 milagres, né? Porque Isabel também viveu esse milagre, já que ela era idosa e passou a vida imaginando que ela era estéril. Então, Maria foi correndo atrás da prima, coisa mais normal do mundo. Você vê que mulher não mudou muito ao longo dos séculos. E aí o versículo, né, o trecho base aqui pra gente conversar é Lucas 1, 39 a 45. Sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi a casa de Zacarias. Assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. Que bebê? João Batista. Que quando o anjo avisou para Zacarias que Isabel ia engravidar, falou exatamente o quê? Que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então aqui, ó, já está mostrando. E cheia do Espírito Santo, Isabel começou a cantar. Bendita entre as mulheres, a bendita entre as mulheres está ao meu lado. E o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor, que visita inesperada. Quando as palavras da saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre agitou-se de exultação. Que felicidade a sua! Você creu no que faria. Saiba que cada palavra se realizará. Gente, olha que apoio que Maria estava recebendo. Ela chegou numa prima mais velha para compartilhar. Imagino que uma das poucas que poderiam saber daquele segredo, já que ela também estava vivendo o milagre. E ela chega e recebe uma mensagem dessa, recebe um oizinho só desse, essa saudação. Imagina o conforto que Maria recebeu, a alegria de ver a sua prima grávida, felicidade por ela e receber esse conforto. Já que ela estava num momento tão agitado. Isso é maravilhoso. É aquele cuidado no processo que a gente mencionou ontem. De que Maria estava passando um momento tão delicado, um momento de apreensão, né? E ela chega na casa da sua prima e recebe essa saudação, né? Comunicar essa saudação mesmo, né? Tão carinhosa, tão animada, tão revigorante, né? E é isso que o Espírito Santo faz. Ele providencia pessoas para estarem ao seu lado e te incentivar e te apoiar no momento em que você está fazendo
tá numa missão especial. Eu sei que todos nós recebemos um propósito de Deus, mas dentro do nosso propósito surgem situações pontuais, especiais, que a gente precisa de uma ajuda. E o Espírito Santo providencia, Deus providencia. Deus não manda. Pensa o seguinte, vamos pensar assim, não, você é um explorador, você é o Indiana Jones. Quem conhece aqui, ou se não, vai procurar no Google. Indiana Jones. Aí o que acontece? Deus fala o seguinte, Indiana Jones, vai lá no Egito procurar uma múmia ou no, sei lá, no Peru, vamos pôr no Peru, vai procurar lá alguma coisa dos Incas, dos Maias, etc, e que eu tô precisando. Aí Indiana Jones vai. Mas o Deus, ele não vai soltar assim, o Indiana Jones desce no helicóptero, faz puf, e ele desce ali desamparado. Deus providencia como se fosse uma mochila para o Indiana Jones. Nessa mochila vai ter água, vai ter uma corda, vai ter uma capa de chuva, vai ter fósforo, vai ter uma panelinha, vai ter, sei lá, umas cordas, algo que ajude ele a fazer uma barraca. É isso que Deus faz. Deus dá a missão e supre as necessidades para essa missão. A cada etapa da missão. Então, vamos pensar, a hora que ele chega, o Indiana Jones, Deus providenciou a mochila com, como é que é o nome lá que a gente cai? Paraquedas. Aí, quando o Indiana Jones está à noite, ele abre a mochila e Deus já deixou providenciado tudo para ele montar uma barraca. Acordou de manhã, ele precisou caçar lá um animalzinho para poder comer. O Indiana Jones abre a mochila e tem um fósforo. É isso que Deus faz. Deus não te solta no meio da floresta, no meio da sua missão, sem provisão. É isso. Então, Maria, aqui no momento, provavelmente estava chegando ali toda, sei lá, agitada, na expectativa. Vamos pensar que nem quando a gente falou o êxtase do anjo passou, porque não, né? A gente não fala exatamente, fala que ela não perdeu tempo, mas não fala exatamente quando ela chegou na casa da Isabel. Então, durante a viagem, ela já teve tempo para pensar onde é que ela se meteu. Porque as pessoas viajavam a pé. Não tinha nada muito para se entreter ali. O que ela foi? Ela foi pensando. Ela foi pensando no caminho. Falou assim, Deus da glória, como é que eu vou fazer esse negócio? Não sei se ela já tinha notícia ou não de que José ia ficar com ela por causa da gestação. Mas ela chegou na casa de Isabel e teve todo o conforto que ela precisava. Esse é o Espírito Santo, o Consolador, o que traz o conforto, o que traz o estímulo, o que traz a força necessária. É Ele que injeta a graça. Que graça? É o combustível para a gente cumprir essa missão. Quando a gente passa por um período em que você precisa dar esse apoio para alguém, e Isabel também, Isabel igualmente na mesma situação. Ela era casada e tal, mas você acha que não virou uma polêmica, né? Na cidade dela? Por Isabel, que a vida inteira esperou um filho, agora está grávida. A Bíblia fala que ela era idosa. Vamos pensar que hoje uma pessoa idosa, teoricamente classificando, sei lá, por volta a partir dos 60 anos, já não se esperava aquilo. Então, aquele momento de um dar apoio para a outra foi fundamental. E é isso que o Espírito Santo traz. O apoio, todo o apoio que você precisa. Desde o combustível ao cobertor, o apoio natural, que seria a comida, o transporte, a casa, o lugar onde você ficar, desde o apoio emocional, como estava acontecendo aqui com Maria. O apoio da prima, de alguém mais velho, mais experiente. E é isso que em Tito a Bíblia fala, para as mulheres mais experientes darem apoio às mais novas, sem
sem demonstrar arrogância, mas de um coração aberto e disposto a dar o apoio para quem está no início da vida, para quem está passando pela primeira vez algo que você já passou. Deixa o Espírito Santo te usar para ser essa pessoa para alguém, para ser a Isabel na vida de alguma Maria. Apoie quem está do seu lado. Apoie e conforte e estimule quem está do seu lado. Seja um instrumento do Espírito Santo. Porque você, pensa, é muito gostoso, né? Deus não vai te abandonar e vai te mandar quem você vai precisar. Vai te mandar uma pessoa para te dar o apoio. Seja o apoio de alguém. Faça isso também. Mesmo que você estiver passando por alguma circunstância, aquilo vai te trazer bem-estar, no mínimo. Porque quando a gente ajuda alguém, o ser humano, quando ajuda alguém, ele se sente bem. Ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém é maravilhoso. Então eu te desafio hoje, seja a Isabel para alguma Maria hoje, ok? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, nós queremos te agradecer por mais um dia que se inicie, pela tua misericórdia que veio junto com os primeiros raios de sol. Pai, obrigada por todo o apoio e toda a estrutura que o Senhor nos dá quando o Senhor nos coloca em alguma missão especial. E te pedimos, Pai, que igualmente, do mesmo modo que nós recebemos esse apoio, que nós possamos ser usados por Ti para ser o apoio para alguém. Essa é a nossa oração hoje. Que o Espírito Santo nos encha de tal maneira que a gente transborde e ajude e seja o apoio de quem está ao nosso lado. Esse é o nosso desejo, sermos usados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente.